Para se você deseja nos convidar para estarmos aí juntamente com você na sua igreja, então é só entrar em contato conosco. Você vê aí o nosso endereço, temos aí o nosso e-mail, henriquelhaz@hotmail.com. Aí está o nosso telefone, também o nosso WhatsApp, que é aí DDD 99, o telefone 991520454. Nós damos palestras de Escola Bíblica Dominical, temos uma apostila, damos aí simpósio, congresso de Escola Bíblica Dominical para professores, interessados, também os obreiros, e damos também palestras sobre família, muitas palestras para casais, palestras para jovens, também damos palestras sobre missões e também damos palestras sobre avivamento, sobre batismo no Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo, e sempre ministramos nas nossas palestras curas, batismo no Espírito Santo, libertação, ministramos os dons do Espírito Santo. Então sempre nas palestras há uma manifestação poderosa de Deus. Na última palestra que fizemos, estivemos aí na cidade de Guarulhos, São Paulo, onde trabalhamos aí com a mocidade, com a festa de mocidade e também o encerramento do trimestre. E glória a Deus, porque Deus estava conosco presente, fazendo maravilhas. Foram aí 50 pessoas curadas. Tivemos aí também vários batismos, tivemos aí almas que se converteram, tivemos aí libertações, inclusive de uma moça que estava possessa de demônios. Foi uma maravilha aí a presença de Deus, o poder de Deus, e nós queremos compartilhar com você aí na sua igreja. Nos convide e nós estaremos aí. Temos pregado recentemente em várias festas de mocidade e em círculos de oração, então nos convide e nós estaremos aí. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Aqui tem a Gol, tem a TAM e tem a Azul. Se for longe, se for perto, nós vamos de nosso próprio veículo. Nós vamos colocar a nossa agenda agora, onde nós já temos marcado para você não marcar a mesma data. Então você olha uma outra data, sem ser essas que estão aí na agenda, e nós estaremos aí com você, com toda alegria, todo prazer, compartilhando com você essa alegria da presença de Deus, do poder de Deus em operação, e aprendendo da palavra do Senhor juntos. Nós vamos então colocar a nossa agenda agora. Também nós convidamos você que está em uma dessas cidades ou perto de uma dessas cidades, compareça, esteja lá conosco em uma dessas localidades. Olha, se Deus quiser, nós estaremos nesses locais onde nós vamos colocar agora. Dia 4 e 5 desse mês 7, estaremos em São Luís do Maranhão, um simpósio de EBD e pregação. Fica lá na área 91. Fica aí na Avenida dos Holandeses, na rotatória do Caolho, junção das Holandeses com a Daniel de Latouche. Fica ao lado da Free Peixe. Então, sábado começa às 18 horas e domingo às 8h30 da manhã e também à noite às 18h30. Então, esteja conosco você de São Luís e dos arredores. Dias 11 e 12 do mês 7 agora, mês de julho, estaremos em Paraupebas, no Pará, no simpósio de EBD. Dias 15 e 16 de agosto, estaremos em Marabá, no Pará, numa festa de mocidade, Congresso Glória. Dias 15 e 16 do mês 8, do mês de agosto, estaremos em Marabá, no Pará, numa festa de mocidade. Agora no mês de agosto, dias 8 e 9 de agosto, estaremos em Dourados, Mato Grosso, na festa de EBD. Dias 15 e 16 de agosto, estaremos em Marabá, no Pará, numa festa de mocidade. Ainda no mês de agosto, dia 21 a 23 do 8, estaremos em Ananindeua, Pará, num simpósio de EBD e família. Agora mês 9. No mês 9, dias 19 e 20 do 9, estaremos aí em Belo Monte, no Pará, festa de EBD. Depois, nos dias 25 e 26 e 27 do 9, estaremos em Araguaína, Tocantins, no congresso de EBD. Agora mês 10. Dias 2, 3 e 4 do mês 10, estaremos em Belo Horizonte, Minas Gerais, numa vigília e também numa festa de EBD. Agora, mês 11,
dia 14 e 15 do 11, estaremos em Peritoró, Maranhão, uma festa de família de EBD. Dias 21 e 22 do mês 11, estaremos em Breves, no Pará, numa ilha lá, uma festa de mocidade. E para o ano que vem, em 2016, nós só temos marcado dia 4 e 5 de junho, em Hortolândia, São Paulo, numa festa aí de jovens. Então isso que nós temos marcado, então você marca uma outra data e nós estaremos aí juntamente com você. Vamos então agora ao nosso questionário. Então, questionário da lição número 1. Uma mensagem à igreja local e à liderança. Terceiro trimestre de 2015, a igreja e o seu testemunho. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Comentarista da CPAD deste trimestre, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já completas. Você encontrar o questionário com as frases para serem completadas e também com respostas verdadeiras e falsas, você encontra no nosso site e outros sites também. Vamos então só as respostas verdadeiras, já tudo resolvido. Dentro do textuário, a primeira pergunta para completar: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Dentro da verdade prática agora, a segunda pergunta para completar. Então complete. As cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã, aos membros em geral, para que vivam conforme a vontade de Deus. Agora, dentro da parte número 1, as epístolas pastorais. Pergunta número 3. O que são cartas pastorais? Como está aí 1 e 2 Timóteo e Tito. As 3 epístolas que estudaremos são chamadas de cartas pastorais, e isso se deve ao fato de terem sido elas endereçadas a 2 jovens pastores, Timóteo e Tito. Foram escritas por Paulo, um líder itinerante que estava preocupado com os jovens pastores. Ele os instrui de modo cuidadoso a respeito do trato com a igreja e com seus ministérios. Pergunta número 4. Em que datas foram escritas as cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito. A primeira epístola a Timóteo foi escrita por volta de 64 d.C., entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, e enviada de Roma ou da Macedônia, talvez Filipos. Em seguida, por volta de 65 d.C., foi escrita a carta a Tito. Já a segunda epístola a Timóteo foi escrita em torno de 67 d.C., quando do segundo encarceramento do apóstolo e antes de sua morte. A segunda epístola a Timóteo faz parte das cartas da prisão, ao lado de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Pergunta número 5. Qual o conteúdo das cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito. Estas epístolas formam um conjunto literário, devocional e doutrinário em que se observam o mesmo vocabulário, o mesmo estilo e os mesmos propósitos para a qual foram escritas. A estrutura foi elaborada com o intuito de alcançar seus destinatários com solenes ensinos e advertências da parte de Deus. Pergunta número 6. De que maneira o conteúdo das cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, pode ser resumido? Complete. Então, primeiro, saudação. Nas saudações aos destinatários, Paulo demonstra o seu cuidado para com os jovens obreiros. Depois, qualificações ministeriais. Paulo demonstra que, para ser ministro do Evangelho, há requisitos a serem respeitados. Depois, alerta com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Então, os falsos mestres e falsas doutrinas já existiam nas igrejas e, infelizmente, ainda existem em muitos lugares. Depois, o cuidado com a sã doutrina. A falta desse cuidado contribui para a disseminação das heresias e desvios de toda espécie. Depois, comportamento e conselhos a diversos grupos. Então, Paulo fala a respeito dos servos, senhores, pais, filhos, jovens e outros grupos. Na parte 2, nós vamos ver aí propósito e mensagem. Pergunta número 7. Quais os propósitos das cartas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito? Então, orientar os líderes quanto à vida pessoal e também combater as heresias. Pergunta número 8. Como Paulo orientou Timóteo em sua liderança quanto à vida pessoal? Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, dizendo que ele deveria servir como exemplo em tudo. Para estar na liderança de uma igreja local, é imprescindível ter uma vida exemplar.
Também é necessário e importante que o líder saiba cuidar bem de sua vida familiar, a fim de que sua esposa e filhos tenham uma boa conduta. Pergunta número 9. Como deveria ser o combate às heresias por parte de Timóteo e Tito, segundo Paulo, e quais as principais heresias da época? Paulo sabia das diversas heresias que ameaçavam as igrejas locais. O apóstolo estava preocupado com os crentes que já haviam sido seduzidos pelo judaísmo. O judaísmo exigia o cumprimento de vários rituais e liturgias, contudo Jesus nos ensinou uma nova maneira de cumprir a lei e de viver. Jesus fez uma nova aliança com a humanidade mediante seu sacrifício na cruz. Naquele tempo havia também o perigo do gnosticismo, ou seja, uma filosofia herética que defendia o dualismo, segundo o qual a matéria é má e o espírito é bom. Por isso negava a encarnação de Cristo, pois o corpo, sendo matéria, contaminaria seu espírito. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para amenizar os estragos dessa heresia que se infiltrou no meio dos crentes, sob influência de Himeneu e Alexandre. Agora, dentro da parte número 3, uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Pergunta número 10. Cite duas principais heresias da atualidade. Complete. O Evangelho da Prosperidade e aí a apostasia dos últimos dias, contradizentes de torpe ganância. Pergunta número 11. Como confrontar a heresia chamada Teologia da Prosperidade com a Palavra de Deus? Complete. Um dos mais eminentes defensores dessa falsa doutrina ensinou que você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Você não tem um Deus dentro de você. Você é um Deus. Se o crente é Deus, pode tudo. Tudo o que disser tornar-se-á realidade. Confissão positiva. E terá o mundo e as riquezas que desejar, sem pobreza, sem enfermidades. À luz da palavra de Deus, tal ensinamento equivale a orgulho, presunção e soberba. Sabemos que Deus abomina toda altivez e que tal ensino é contrário às Escrituras Sagradas. Somos criaturas, temos falhas e sem Deus nada somos e nada podemos. O poder e a majestade são dele. Pergunta número 12. Como confrontar a apostasia dos últimos dias com a palavra de Deus? Complete. Paulo adverte aos crentes quanto ao que está acontecendo nos dias atuais, onde muitos estão abandonando a fé em Cristo. Em Tito, ele faz advertências semelhantes sobre falsos líderes, contradizentes e de torpe ganância. Precisamos estar atentos para que os ensinos heréticos e a apostasia não alcancem a igreja do Senhor. O líder tem a responsabilidade de zelar pela sã doutrina. Parte número 4. Mensagem para a liderança. Pergunta número 13. Quais as qualificações exigidas pela Bíblia para a administração eclesiástica? Em 1 Timóteo 3, de 1 a 12 e em Tito 1, de 5 a 9, vemos um conjunto de qualificações que aqueles que desejam liderar uma igreja necessitam ter. Infelizmente, em muitas igrejas, nem sempre essas recomendações são observadas. Porém, a liderança exige esforço. É necessário que o pastor tenha uma vida santa e irrepreensível. É preciso esforço e disciplina. Observe com atenção algumas das qualificações necessárias ao líder. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, capaz de admoestar com a sã doutrina. Pergunta número 14. Como deve ser a ética ministerial? Na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz que o ministro deve apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A verdadeira liderança se estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, muito mais do que pela eloquência, pela oratória ou pela retórica. Não são os diplomas de um pastor que o qualificam como líder cristão, mas seu exemplo, sua ética, diante de Deus e da igreja local. Paulo tinha condições de ensinar liderança e ética, pois sua vida era exemplo para a igreja e para os de fora. O líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 15 para completar. As cartas pastorais contêm doutrinas e exortações quanto a assuntos práticos, mas também diretrizes gerais sobre liderança, designação de obreiros, suas qualificações.
as responsabilidades espirituais e morais do ministério do relacionamento com Deus e com os líderes e das relações interpessoais. São riquíssimas fontes de ensino para a edificação das igrejas locais nos tempos presentes. Glória a Deus. Aleluia.